Olá, meus alunos, bem-vindo a mais um Fractal Revisa. Essa é a nossa aula para o 8º ano, A, B e D. O que vem a ser o conteúdo dessa prova de vocês? Ossos e músculos, que começa lá na página 67 do capítulo 2. E o capítulo 3, os sistemas vivos e a nutrição humana. Sobre os ossos e músculos, primeira questão lá da lista obrigatória de vocês. Primeira questão da lista. Então vamos lá. Funções dos ossos. São funções dos ossos: promover a sustentação do corpo, protegem os órgãos internos. Então lá na lista pergunta assim: protegem os órgãos internos. O que isso quer dizer? Então nós sabemos que o crânio protege o encéfalo, que a coluna vertebral protege a medula espinhal e a caixa torácica protege o coração e o pulmão. Além disso, é função dos ossos a produção de células sanguíneas. Então, dentro do osso tem a medula óssea que vai produzir as células sanguíneas. E, além disso, armazenam sais minerais, ok? Muito bem. O que mais nós vimos sobre os ossos? Os tipos dele. Então, os ossos longos são aqueles que apresentam o comprimento maior que a largura. Exemplo dele, fêmur. Além disso, nós temos os ossos curtos, que são os ossos da mão e do pé. Além disso, nós temos os ossos planos, são chamados de planos ou achatados. Então, nós temos os ossos do crânio, o osso da escápula, tá? E os ossos irregulares são as vértebras. Além dos ossos, o nosso estudo foi sobre os músculos. Dos músculos, vocês viram que a função dele é promover o movimento do corpo. Quais são os tipos de músculos e as características deles? Vamos ver? Qual a característica dos músculos estriados esqueléticos? É que ele apresenta ação voluntária, ou seja, pela nossa vontade. Os músculos não estriados, também conhecidos como músculos lisos, tá? São dos órgãos internos. Então, nós temos o esôfago, o estômago. Qual é a característica dele? Que ele não apresenta ação voluntária, ou seja, a ação dele é involuntária. Por exemplo, o músculo do esôfago, que faz o movimento peristáltico, é involuntária a sua ação. E o músculo cardíaco também tem ação involuntária. Bom, do capítulo 2, essa é a nossa revisão. Agora nós vamos para o capítulo 3. Então, o capítulo 3, que fala sobre os sistemas vivos, no primeiro momento nós vamos falar dos ecossistemas conservados. Então, esse capítulo vai tratar da questão do alimento e as transformações que vêm ocorrendo no meio ambiente. Então, vamos lá? Então, quais são as funções dos ecossistemas conservados? Permite a acumulação da água nos lençóis freáticos. Contribuem para o regime de chuva. Como que eles contribuem para o regime de chuva? São chamados os rios voadores. Questão de lista obrigatória. O que são os rios voadores? Então, nós temos lá na floresta amazônica, as folhas transpiram, as gotículas sobem e formam as nuvens, e a nuvem vai levar chuva para todo o nosso Brasil. Esses são os rios voadores. Além disso, os ecossistemas conservados, ele evita o surgimento de pragas. Então, ou seja, nós temos um equilíbrio ali da cadeia alimentar. E aí, a pergunta que se faz: esses ecossistemas estão sendo substituídos pelos sistemas agrícolas, os sistemas mecanizados. Para quê? Para aumentar a produção de alimento para a população. E qual a consequência disso para nós? Altera o ciclo do nitrogênio. Então, nas nossas aulas nós vimos que o nitrogênio,
ele é transformado pela ação bacteriana, né? A principal transformação dele é pela ação bacteriana. E aí foi substituído pelo nitrogênio artificial, que são os fertilizantes. NPK, nitrogênio, fósforo e o potássio, certo? Além disso, nos sistemas mecanizados se usa os pesticidas. O que isso provoca? Um desequilíbrio na cadeia alimentar, ok? Com a alteração do ciclo do nitrogênio para o nitrogênio artificial, o que acontece? Aumenta a quantidade de seres vivos e também podem diminuir alguns desses outros seres vivos. Então, é um desequilíbrio aí na cadeia alimentar. Bom, essa foi a nossa aula para essa primeira prova do segundo bimestre. Boa prova para vocês!